Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e ainda no tópico de matrizes, né, unidade 1. Bom, para esse vídeo, o conteúdo que a gente vai discutir é a parte de operações elementares sobre matrizes, como que essas operações funcionam, né, como que a gente trabalha com essas operações sobre as matrizes e quais são as operações que são permitidas. Vai fazer uma série de exemplos aqui para fixar essa ideia de operações elementares, tá? Bom, então, primeiro, quais são as operações elementares que são permitidas serem feitas sobre matrizes, né? Que vai me dar como resultado uma matriz equivalente à original. Então, a primeira operação elementar que a gente tem é a permutação de duas linhas. Sempre quando a gente fala em operações elementares sobre matrizes, essas operações elementares elas podem acontecer sobre as linhas da matriz ou sobre as colunas da matriz. Por isso que aqui, em todos os tópicos, né, eu estou colocando linhas ou colunas. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Se você começar as operações elementares sobre matrizes, utilizando operações elementares sobre linhas da matriz, você deve transcorrer até o final desse processo usando apenas operações elementares sobre linhas. Se você escolher fazer as operações elementares sobre colunas, você deve ir até o final fazendo operações elementares sobre colunas, tá? Dentro da geometria analítica, a gente vai usar bastante as operações elementares sobre as matrizes para a resolução de sistemas lineares. E quando a gente fala de operação elementar sobre matriz para resolver um sistema linear, o que acontece é que cada coluna da matriz ela representa o conjunto de autovalores associados a uma determinada variável do sistema linear. E fazer a troca de colunas acaba gerando uma necessidade de uma reinterpretação do resultado ao término do processo, né, de escalonamento da matriz, que a gente vai ver lá na frente. Então, aqui eu essencialmente vou trabalhar com operações elementares sobre linhas, e eu recomendo que, se o objetivo for, né, aplicar operações elementares sobre a matriz com o objetivo de resolver o sistema linear, que isso seja feito sobre linhas, justamente para evitar problemas e evitar possíveis interpretações erradas da solução do sistema linear, tá? Então, é possível fazer das duas formas, né? Mas, devido ao nosso objetivo, eu vou discutir apenas as operações elementares sobre linhas. Então, a primeira operação elementar que a gente tem é a permutação de duas linhas, que é simplesmente trocar duas linhas da matriz de posição. A segunda operação elementar é a multiplicação de todos os elementos de uma linha, que pode ser coluna também, mas linha nesse caso, por um número real diferente de zero. Por zero a gente não multiplica, não tem interesse, tá? E aí a notação é fazer a troca, né? Linha I trocar por K vezes a linha I. Então, é a notação importante, né? Na hora que a gente está fazendo o processo, de ir registrando que operação que a gente está fazendo, justamente para não se perder, né? E para eventualmente conseguir conferir se está tendo algum erro de cálculo e tudo mais. A terceira operação elementar possível é a substituição dos elementos de uma linha pela soma deles com os elementos correspondentes de outra linha. Só que essa outra linha, eu vou multiplicar esses caras por um número real diferente de zero. Então, essa terceira operação elementar, ela é denotada por, eu vou trocar a linha I por linha I mais uma constante vezes a linha J. E a ideia é que o que acontece, né? A gente comentou na aula anterior que existe as matrizes que são matrizes triangular superior, que ela possui zeros abaixo da diagonal principal. E que essa matriz que possui zero abaixo da diagonal principal, ela é utilizada para a resolução de sistemas lineares. O
que acontece? Por que as operações elementares são importantes? Porque quando a gente pega uma matriz quadrada, o que a gente tem como opção? Você pega a matriz quadrada, você aplica uma sequência finita de operações elementares nessa matriz, destas 3 operações elementares, uma sequência finita dessas 3 operações elementares sobre a matriz, e você obtém, é sempre possível com uma sequência finita, obter uma matriz triangular superior ou uma matriz triangular inferior. Então, vai ser útil, né? Por quê? Porque a partir do momento em que eu sei como fazer isso, eu consigo pegar um sistema linear, obter a matriz do sistema linear, aplicar as operações elementares, triangularizar e ter como solução a solução do sistema linear. Por quê? Porque a matriz triangular obtida após aplicar operações elementares na matriz, ela é uma matriz equivalente à original. Então, o que soluciona o sistema linear, a solução do sistema linear equivalente à matriz triangular é a mesma solução do sistema linear original antes das operações elementares. Então, a gente tem uma das finalidades, né, de utilização das operações elementares é essa. A outra finalidade de aplicar operações elementares sobre a matriz, o que é muito útil, é para calcular a matriz inversa. Então, dado uma matriz que seja inversível, que a gente vai ver lá mais para frente quando que a matriz tem inverso e tudo mais, dado uma matriz que seja inversível, a gente consegue, com uma quantidade finita de operações elementares, obter a sua inversa, tá? Então, tem pelo menos essas 2 utilidades dessas operações elementares que vai reaparecer ao longo desse curso de geometria analítica. Tá? Então, vamos tentar entender como que a gente trabalha com essas operações elementares e como que elas funcionam em cima das matrizes. Como que se aplica isso aqui, afinal de contas. Antes de fazer os exemplos, eu queria só comentar aqui. Se eu pegar 2 matrizes A e B de mesma ordem, a gente diz que a matriz B ela é equivalente por linhas à matriz A, se for possível transformar a matriz A em B por meio de uma sucessão finita de operações elementares sobre linhas. E a matriz B ela vai ser equivalente por colunas à matriz A, se for possível transformar a matriz A em B por meio de uma sucessão finita de operações elementares sobre colunas. E aí, neste caso, a gente diz que se a B for equivalente a A, seja por linhas ou por colunas, a gente utiliza essa notação, que é justamente a notação de relação de equivalência, tá? Então, trabalhar com essas operações elementares sobre matrizes gera para nós uma relação de equivalência entre essas matrizes. Uma relação de equivalência clássica lá do conceito de relação de equivalência dentro da matemática mesmo. Ok? Então, vamos primeiro exemplos, né? Se eu pegar, então, a matriz A, essa matriz A, que eu peguei aqui, bonitinha. O que acontece, né? Só para dar contexto do que eu vou tentar fazer aqui. Vou pegar a matriz A, essa matriz A, ela não é uma matriz triangular, certo? Do jeito que ela tá aqui, ela não é uma matriz triangular. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma série de operações elementares sobre essa matriz para exemplificar, primeiro, como que cada uma das 3 operações elementares funcionam, tá? E com o objetivo de, no final, eu obter uma matriz equivalente, só que triangular. Para que ela seja uma matriz equivalente e triangular, o que a gente precisa? A gente precisa que, e eu vou querer triangular superior, então eu quero que os elementos abaixo da diagonal principal, que são os caras que vão ficar na posição
dentro deste triângulo aqui, que é o inferior à diagonal principal, né? Então, o que eu vou querer? Eu vou querer que estas três posições da matriz sejam, os números, né, nessas três posições sejam iguais a zero, tá? Esse é o meu objetivo, é deixar esses três caras iguais a zero. Bom, e aí a gente vai começar fazendo isso, olhando então para a matriz, olhar para a matriz do jeito que ela tá. E a gente vai caminhar da seguinte forma na hora de mexer com matriz desse tipo. A gente vai trabalhar olhando da primeira linha para a última linha da matriz. Deixa eu até fazer vou pegar um carinho menor aqui. A gente vai fazer isso olhando da primeira linha para a última linha da matriz e a gente vai fazer isso da primeira coluna para a última coluna da matriz. Seguir esta ordem de trabalho, tá? Para colocar zeros abaixo da diagonal principal. Então, bom, definido que a gente vai fazer isso dessa forma, eu vou começar olhando o seguinte. Bom, se eu quero zero nessas três entradas, eu vou de cima para baixo. Idealmente, eu quero começar fazendo o quê, então? Eu vou começar zerando este elemento aqui, ó. Este elemento que está na linha 2, coluna 1, né? Porque na primeira linha aqui não importa o que aparece e eu quero colocar zero aqui. Só que para zerar esse elemento, eu posso observar que a minha matriz na linha 1, coluna 1, possui zero, né? Então, se eu trocar essas duas linhas de lugar, se eu trocar a linha 1 e a linha 2 de lugar, eu coloquei o zero onde eu quero, né? Porque eu já tenho esse elemento nulo aí, troco a linha 1 e a 2 de lugar, o zero foi parar aonde a gente estava querendo que ele fosse, né? Querendo que ele fosse, ele foi parar ali, ó, nessa posição. Então, esta posição da matriz está resolvida, já está igual a zero. O que falta fazer? Falta olhar agora para essa matriz e zerar estes dois elementos aqui, né? Na terceira linha. Bom, então vamos lá, vamos fazer isso passo a passo. Então, coloquei o zero lá, copiei a minha matriz aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha, para zerar esses elementos aqui de baixo, eu vou precisar usar a linha 1 e vou precisar usar a linha 2. Só que nessa linha 2, acaba que tem duas frações, 1/3 e 2/3. E a gente não gosta de trabalhar com fração. Por mais que não seja lá muito difícil trabalhar com fração, é mais fácil trabalhar com o número inteiro, né? E acaba que essas duas matrizes, essas duas frações, perdão, elas são com denominador 3. Então, se eu multiplicar essa linha inteira por 3, eu me livro das duas frações que aparecem e fico com uma matriz toda por números inteiros. Então, foi justamente isso que eu fiz. Eu vou trocar a linha 2, portanto, por 3 vezes a linha 2, e na hora que eu faço isso, eu estou multiplicando cada um desses três elementos da linha 2 por 3, obtendo, portanto, 0, 1 e 2. Fechou. Com a minha linha 2 resolvida, toda de números inteiros, eu vou seguir agora, porque eu ainda preciso, né, zerar esses elementos aqui da terceira linha. Esse 2 e esse 10 que aparecem aqui ainda precisam ser zerados, para que eu obtenha, então, o meu objetivo, que é uma matriz triangular. Na próxima etapa, eu vou tentar resolver esse problema. Como que eu vou resolver este problema? Eu disse que era para a gente começar sempre, né? Da primeira para a última linha e da primeira para a última coluna. Se o meu objetivo é zerar esses dois elementos, o 2 e o 10, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar tentando transformar esse 2 aqui em 0, tá? Para fazer esse 2 virar um 0, eu multiplicar, né? Que operações que a gente tem disponíveis em termos de operações elementares. Trocar duas linhas de lugar, poderia trocar a linha 2 e a linha 3 de lugar, mas eu já tinha o 0 na posição lá que era interessante,
E se eu faço essa troca, eu volto um problema para a linha 2. E eu não quero, porque a linha 2 já está resolvida. Tá, beleza. Trocar a linha 1 e a linha 3 de lugar não resolve meu problema também, porque não vai fazer aparecer um zero nessa posição. Beleza. Então, qual que é multiplicar a linha 3 inteira por uma constante para virar esse cara aqui zero, só se eu multiplicar por zero. Mas eu não posso multiplicar por zero, porque isso não é uma operação elementar. Bom, então só me resta uma operação elementar, que é pegar a linha e trocar ela por ela mais uma constante vezes uma outra linha. Qual outra linha? Uma linha que esteja acima dela, né? Ou a linha 2 ou a linha 1. Só que se eu fizer uma constante vezes 0, vai dar 0. Somado com 2 continua sendo 2, não resolve o meu problema. Então, a linha 2 não me ajuda. E eu vou precisar usar, portanto, a linha 1. E aí eu vou fazer a seguinte conta. Eu quero que 2 mais uma constante vezes 1, que é o cara que está em cima do 2 aqui, que está na linha 1, coluna 1, eu quero que essa soma seja igual a 0. Com isso, eu faço os cálculos e calculo que, para que isso aconteça, a minha constante tem que ser igual a menos 2. Bom, então, feito esse rascunho, eu sei que basta fazer o seguinte: linha 3 menos 2 vezes a linha 1, e eu vou obter 0 nessa posição. Só que veja bem, então a gente vai fazer essa conta lá em separadinho. 2 menos 3 vezes, desculpa, gente. 2, que é da posição, menos 2 vezes 1, deu o meu zero que eu preciso. Agora, só que eu tenho que fazer isso com todos os elementos da linha. Então, vou lá. Linha 3, coluna 2 é 10, menos 2 vezes o elemento que está na mesma coluna, na linha 1, é o 5. Só que 2 vezes 5 é 10 e 10 menos 10 é 0, portanto, 0 também nessa posição. Próximo, 7 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, 7 menos 6, 1. Portanto, nessa última posição eu obtenho 1. E isso dá pra gente, então, justamente aquilo que a gente queria, né? Que abaixo da diagonal principal, todos os elementos são iguais a 0. E esta matriz D é, portanto, uma matriz triangular superior, que é linha equivalente à matriz D, que por sua vez é linha equivalente a B, que por sua vez é linha equivalente a A. Portanto, essa matriz D que a gente acabou de calcular, ela é uma matriz equivalente à matriz A, equivalente por linhas à matriz A, e é uma matriz triangular superior. A gente fez do A para o B, do B para o C, do C para o D, aplicamos 3 operações elementares, né? Com 3 passos, com 3 operações elementares, a gente chegou numa matriz triangular. Esse processo, esse processo é bem importante, tá? E ele é chamado de triangulação da matriz. É o processo que te permite, então, pegar uma matriz qualquer, aplicar operações elementares sobre ela e obter uma matriz triangular. Tá? Vai ser bastante útil depois, quando estivermos resolvendo sistemas lineares mais para frente. Vamos ver se a gente entendeu, então, a ideia, né? Vou pegar essa matriz M e eu quero obter uma matriz que seja triangular superior. Então, obter uma matriz que é triangular superior destaca aqui a tua diagonal e o objetivo nosso é zerar os caras que estão abaixo desta diagonal principal. Portanto, os elementos que estão neste triângulo. Para fazer isso, a gente vai começar, então,
colocando o zero aonde? Eu vou andar para... Então, na primeira linha não importa, deixa a primeira linha lá quieta, feliz no canto dela, e a gente vai tentar colocar zero aonde? Nos elementos dentro desse triângulo. Então, começa com o cara que está na segunda linha. O elemento que está na segunda linha é esse 4 aqui. Vamos ver se eu consigo circular ele bonitinho. É esse 4. E eu quero fazer esse 4 ficar igual a zero, tá? Bom, linha 1, linha 2, linha 3, para a gente tentar não se perder. Beleza? Eu quero fazer o 4 ficar igual a zero. Trocar duas linhas de lugar aqui não vai resolver. Por quê? Porque na primeira coluna não tem zeros. Então, a operação elementar troca de linha não resolve. Nesse caso. Beleza. Multiplicar a linha 2 por uma constante também não resolve, porque se eu quero fazer com que fique igual a zero, a única constante que variaria zero seria o zero, mas o zero eu não posso multiplicar. Então, também não resolve. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a linha 2 e trocar ela por a linha 2 mais uma constante que multiplique a linha 1, que eu vou usar a linha que está acima, que é a que está resolvida, tá? Que constante que resolve o meu problema nesse caso? Bom, o elemento que está na linha 2 que eu quero trocar é o 4, e eu preciso então que o 4 mais uma constante vezes o 2, que é o elemento da linha 1, coluna 1, o cara que está exatamente em cima do 4, eu preciso que essa soma seja igual a zero. Quando que isso vai acontecer? Resolve essa equação de primeiro grau, certo? E isso vai te dar k igual a menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Então, eu sei por quanto eu preciso multiplicar a linha 1, beleza? Então, eu vou multiplicar a linha 1 por menos 2. Então, a conta que a gente precisa fazer é trocar a linha 2 por linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E eu vou fazer essa conta aqui devagarinho com vocês. Vamos ver se a gente consegue chegar a uma conclusão e vou colocar a matriz resultante aqui do ladinho. Como a gente está mexendo na linha 2, neste caso, eu vou copiar a linha 1 para cá, porque eu não vou mexer nela. Então, vou só deixar ela aqui, quieta no canto dela. E eu vou fazer a conta, então. Eu vou trocar o 4 por 4 menos 2 vezes 2, 0. Fechou. Depois, eu vou trocar o 2 por 2 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2, 2 menos 2, 0. Depois, eu vou trocar o 6 por 6 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, 6 menos 6, 0. Obtive como resultado uma linha inteira de zeros. Show! Agora, seguindo na primeira coluna, a gente pode, seguindo na primeira coluna, tentar colocar o zero aqui, ó. Nessa posição, né? Que é linha 3, coluna 1, né? Então, se eu quero fazer essa conta aí, eu quero trocar a linha 3 por linha 3 mais uma constante vezes a linha 1. Quem que tá na linha 3? Na linha 3 eu tenho o 1, então eu quero que 1 mais constante vezes 2 seja igual a zero. Em que situação que isso vai acontecer? Quando 2 vezes a constante for igual a menos 1, ou seja,
se a minha constante for igual a menos meio. Portanto, a conta nesse caso é pegar o elemento da linha 3 e trocar por linha 3 menos meio vezes a linha 1. Tá, esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vamos lá. Então, primeiro caso, eu vou trocar 1 por 1 menos meio, que multiplica o tal do 2. 2 dividido por 2, 1, 1 menos 1, 0. Então, aqui eu tenho 0. Seguimos. As contas para fazer aqui. Eu vou pegar agora o menos 1 e vou trocar por menos 1 menos meio, que multiplica, quem que está acima aqui? O 1. Menos 1 que multiplica. Então, isso aqui é menos 1 menos meio, tirando o mínimo múltiplo comum, o MMC é 2. 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1, 1 vezes 1, 1. E esse cara é menos 3 meios, portanto. Fechou? Então, aqui vem o menos 3 meios. E agora eu vou fazer a mesma conta para o 2, que vai ser 2 menos meio, que multiplica o tal do 3. Então, isso aqui é 2 menos 3 meios. Mínimo múltiplo comum de 2 e 1, 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, 3. E esse cara deu 1 meio. Beleza? Então, aqui eu tenho 1 meio. Show. Agora, aonde que a gente quer chegar? A gente quer que a matriz seja uma matriz triangular. Então, eu já tenho o quê? Eu tenho zeros na primeira coluna aqui, e eu preciso, agora a gente vai dar uma espiada na situação, aonde que a gente quer chegar? A gente quer colocar um zero aqui, ó. Falta um zero nessa posição, que é a posição linha 3, coluna 2. Só que, né, falta este zero nessa posição aqui, que aqui ainda não tá zero, tá diferente de zero. Agora eu vou olhar para essa matriz, né, e vou voltar lá, vou destacar de novo a tal da minha diagonal principal aqui, certo? Só falta essa posição para esse zero. E olhando para esta matriz em que eu tenho a segunda linha toda nula, para que esta entrada, linha 3, coluna 2, seja igual a zero, basta que agora, nesta nova matriz, que é uma matriz linha equivalente à primeira, eu faça uma troca de linhas. E eu troque a linha 2 pela linha 3. Ao fazer a troca da linha 2 pela linha 3, você chegou em uma matriz triangular. Então, eu vou fazer essa troca. Isso vai me dar, então, 2, 1, 3, 0, menos 3 meios e meio, 0, 0, 0. Tá aqui, esta é uma matriz triangular. Ela tem zeros abaixo da diagonal principal, em todos os elementos abaixo da diagonal principal. Certo? Agora, se o objetivo for só calcular a matriz triangular, você pode parar aí, tá? Tua matriz está triangularizada, tá com zeros abaixo da diagonal principal, tá tudo lindo, tá resolvido. Agora, digamos que você não goste de forma alguma de frações, né? Então, apareceram dois elementos nessa matriz aqui que são frações. E você tem um certo não gosto de fração, não quero trabalhar com fração de jeito nenhum, né, e tal.
ou quero usar essa matriz, eu estou fazendo esse processo para resolver o sistema linear, essas frações vão me atrapalhar, sei lá. Você pode aplicar mais uma operação elementar para eliminar essas duas frações aqui. Então, como as duas frações são denominadores iguais a 2, basta que você troque, então, a linha 2 por 2 vezes a linha 2, e ao fazer isso, a matriz que você obtém como resultado é uma matriz com todas as entradas números reais inteiros, né? Então, claramente que ao fazer esse processo, a linha 1, que é 2, 1 e 3, ela não vai ser mexida, porque não me importa o que está acontecendo nela. A linha 3 vai permanecer como está, uma linha de zeros e tudo bem. E é o único lugar que a gente está mexendo nesse caso é na linha 2. Então, eu vou multiplicar 0 por 2, que dá 0. Vou multiplicar menos 3 meios por 2, que dá menos 3. Vou multiplicar meio por 2, que vai dar igual a 1. Então, tá aqui a tua matriz, né? Coloquei em colorido aí qual que é a linha que a gente está mexendo. A tua matriz está uma matriz triangular, tem ali todos os zeros abaixo da diagonal principal. A diagonal principal aqui, linda, maravilhosa. Abaixo dela tem toda completa de zeros e, portanto, a matriz está na forma triangular. Ah, Fran, mas a tua última linha é toda de zero e aí apareceu um zero na diagonal principal. Isso afeta alguma coisa no processo de triangularização da matriz? A matriz deixa de ser triangular porque tem um zero na diagonal? Não, tá? Não deixa de ser triangular, o problema está resolvido, a matriz ela tá na forma triangular, tá na forma quase que a mais simplificada e ela funciona bem assim, tá? Tem alguns casos no processo de triangulação de matrizes que a gente busca, né, que esses elementos da diagonal da matriz sejam todos iguais a 1. Eu quero uma matriz triangular, mas eu quero os caras da diagonal principal todos iguais a 1, tá? Então, se fosse o caso, você poderia multiplicar ali a primeira linha por meio, a segunda linha por menos 1/3, e você teria, né, a tua diagonal com elementos iguais a 1, se fosse para a situação, né, fosse interessante, tá? Mas aqui era só para ver mesmo como que a gente mexe com essas operações elementares. Vamos ver mais um caso, então. Eu vou pegar agora uma matriz 4x4, matriz um pouquinho maior, para fazer o mesmo processo, que é calcular a matriz triangular, tá? Então, vamos destacar novamente onde está a nossa diagonal principal aqui. Porque o que é o nosso objetivo? É colocar zeros abaixo desta diagonal, tá? É isso que a gente quer, fazer com que abaixo da diagonal principal todos os elementos sejam iguais a zero. Vou só reforçar a ordem que se faz essas coisas. Você faz da primeira coluna para a última, da primeira linha para a última linha. Então, neste processo, o primeiro elemento de nosso interesse para a gente mexer aí é esse cara aqui, é esse 2. Tá? Então, eu quero fazer com que apareça um zero nessa posição, tá? Bom, então, para que apareça um zero nessa posição, deixa eu só fixar aqui umas coisas. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Para que apareça um zero nessa posição, eu preciso mexer na linha 2. E o que eu vou fazer? Eu vou trocar, então, a minha linha 2 por linha 2, 2 menos constante vezes 1 igual a 0, se a constante for menos 2. Então, a conta é linha 2 menos 2 vezes a linha 1.
tentar deixar a matriz aqui para a gente ir completando ela. Esse N ficou feio, vou até apagar esse cara aqui, vou colocar só a matriz. Eu não vou mexer na primeira linha. Primeira linha, deixa ela quieta aí. E a gente vai começar mexendo na linha 2. Então, se a conta que eu vou fazer é trocar a linha 2 por 2 vezes a linha 1 para que aqui apareça um zero, então este zero já está no lugar, né? Deixa eu só ver se eu consigo trocar isso aqui por verde. Isso. Porque aí a gente denota. Então, esse cara aqui... Esse cara aqui é igual a zero. Agora, qual que é a próxima conta? Eu vou trocar, então, 5 por 5 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Então, aqui, 1. Próximo, eu vou trocar o 3, então, por 3 menos 2 vezes o tal do 3 de novo. 2 vezes 3, 6, né? Menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3. E vou trocar o 2 por 2 menos 2 vezes 1, que é 2 menos 2, 0. Pá, 0. Show. Seguindo, a gente vai querer colocar agora 0 aonde? Na linha 3, tá? Então, aqui, nessa posição, eu quero que seja igual a 0. Então, eu vou trocar a linha 3 por linha 3 e vou usar a linha 1 para resolver. Mas como é 1 e 1, basta pegar a linha 3 e trocar por linha 3 menos linha 1, né? Que já resolve o meu problema. Então, aqui, 1 menos 1, 0. Aí, o 0 eu troco por 0 menos 2, que é menos 2. Show. Depois, o 8 a gente troca por 8 menos, quem que tá lá em cima? 3. 8 menos 3 é 5. Então, aqui vem um 5. Depois, eu troco 3 por 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Esse cara aqui é igual a 2. Fechou? Ainda me falta um elemento nessa coluna, né? Pra gente fazer conta. E aí, eu vou pegar, então, esse elemento. Esse elemento é o 3. E eu vou usar, então, para fazer aparecer um 0 nessa posição. Então, para fazer aparecer um 0 nessa posição, eu vou mexer de novo, né? Com linha 3, eu preciso trocar por linha 3 menos uma constante vezes a linha 1. Mas 3, vou multiplicar o 1 por menos 3, né? Menos 3 vezes 1 vai dar 0. E aí, vai ficar sucesso. Então, aqui vai aparecer o 0 que eu preciso. E aí, o problema, né? 7 a gente troca por 7 menos 3 vezes 2, que cara que tá lá. 3 vezes 2, 6, 7 menos 6, 1, show. Então, aqui é 1. Depois, o 4 a gente vai trocar por 4 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 4, esse cara vai te dar menos 5. Fechou? Menos 5. E o 6 a gente vai trocar por 6 menos 3 vezes 1, que é 6 menos 3, 3. Pronto. Zerei quem? A
primeira coluna, que era o que eu precisava fazer. Seguimos, então, com o problema. Primeira coluna está resolvida. Aonde que a gente vai agora? Agora a gente vai para a segunda coluna da matriz. E na segunda coluna da matriz, eu estou preocupado com dois elementos, que são os elementos que estão aonde agora? Porque na primeira, os elementos que estão na primeira coluna estão todos iguais a zero. Eu vou olhar aonde agora? Eu vou olhar na segunda coluna da matriz. Eu preciso zerar esses dois caras, tá? Então, é aí que a gente vai trabalhar agora, para fazer esses dois sujeitos ficarem iguais a zero. Quem que eu vou usar para mexer nesses elementos, né? Se eu usar a linha 1, eu vou fazer conta com 0 e 1 e vai dar problema, né? Então, vai tirar esse 0 daqui. Então, eu sou obrigada, olha, a linha 2 está resolvida, a linha 1 está resolvida, a linha 2 está resolvida. Eu vou mexer na linha 3 e na linha 4. Só que para mexer na linha 3 e fazer aparecer o 0 da onde me interessa, né? Que é aqui na posição desse menos 2 e na posição do 1, a gente vai usar agora quem? A gente vai usar a linha 2 e não mais a linha 1. Por quê? Porque se eu usar a linha 1, eu desfaço o que eu resolvi na primeira coluna. Então, eu vou usar a linha 2 para não desfazer o que a gente fez na primeira coluna. Será que eu consigo fazer caber aqui? Vou separar essas duas matrizes. Pronto. Aqui. Então, primeira linha. Primeira linha, 1, 2, 3 e 1, eu copio, não vou mexer nela. Segunda linha, 0, 1, menos 3 e 0, eu copio, porque eu também não vou mexer nela, tá? Primeira coluna, bom, eu vou mexer aqui, só que eu vou usar a linha 3 e a linha 2. Qualquer conta que eu faça envolvendo zeros, esses caras vão ficar iguais a 0. Então, aqui eu vou só copiar, não vai mudar em nada. E para começar, eu vou mexer então nessa linha 3 aí, certo? Vamos escolher uma corzinha aqui pra gente usar, para identificar que vai trabalhar com esse cara. Então, eu vou mexer nesse menos 2 aqui, tá? E vou usar a linha anterior para fazer isso, certo? Cancela. Apareceu um negócio no meio. E vou usar aquele cara ali. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Então, eu vou fazer a linha 3, a gente vai trocar a linha 3 por ela mais constante vezes a linha 2, né? Uma constante e vou usar a linha 2. Menos 2 mais qual constante vezes 1 é igual a 0? Bom, se eu resolvo essa equação em primeiro grau, eu tenho que k igual a 2. Portanto, aqui eu vou somar 2 vezes a linha 2. Essa é a continha que a gente tem que fazer. Show! Agora que sabemos qual é a conta que temos que fazer, vamos fazer a conta. Bom, 0. 0 mais 2 vezes 0 não importa. Menos 2 mais 2 vezes 1, que é 2, é menos 2 mais 2, 0. O que eu preciso fazer, então? 5, que eu vou trocar por 5 mais 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6, 5 menos 6, menos 1.
Então, aqui vai aparecer o menos 1 e o 2, que a gente vai trocar por 2 mais 2 vezes 0, e 2 vezes 0 é 0, 2 mais 0, 2, então aqui continua sendo igual a 2. Resolvi essa linha. O que falta ainda? Falta esse elemento, né, da linha 3, coluna, perdão, linha 4, coluna 2. Esse cara aqui da linha 4, coluna 2. Deixa eu só diminuir um pouco essas contas que eu fiz aqui, para ver se eu consigo encaixar aqui do lado a conta que tá faltando. Pronto. Então, vamos lá. Então, eu quero mexer nesse sujeito. Deixa eu só escolher uma corzinha para fazer isso. Vai ter que ser rosa. Então, eu vou mexer nessa posição aqui, ó, nesse cara. Linha 4, coluna 2. Esse sujeito que eu quero ficar igual a 0. Então, eu vou trocar a linha 4, essa é a dúvida, né? Troca a linha 4 por linha 4 mais uma constante vezes a linha 2, de forma que o resultado seja igual a 0. Mas quem que é o elemento da linha 4? 1. Então, eu vou trocar 1 mais alguma coisa vezes 1, que é o sujeito da linha 2, para E, de forma que isso vire 0. Bom, essa alguma coisa tem que ser menos 1. Então, fazer 1 menos 1 resolve meu problema. Então, aqui vai aparecer o tal do menos 1 vezes a linha 2, tá? Então, deixa eu só corrigir aqui, que esse K aqui vai ser igual a menos 1. Tá? Vou só corrigir aqui. Então, eu vou ficar com esse cara menos K vezes a linha 1. Bom, então, aqui eu já sei que vai ser igual a 0. E aí, o próximo é menos 5, que a gente troca por menos 5 menos 1 vezes quem que é o sujeito, menos 3. Menos com menos mais, menos 5 mais 3, menos 2. Então, aqui vai aparecer um menos 2. O próximo é 3. Eu vou trocar, então, esse 3 por ele menos 1 vez 0. E isso vai me dar igual a 3. Feito. Então, esta matriz que a gente obteve, ela tá quase problema resolvido, né? Porque, ó, vou olhar aqui a diagonal principal dela de novo. A diagonal principal dela tá aqui. Putz, mas tem um sujeito abaixo da diagonal, que tá quase em cima da diagonal, na verdade, que ainda não é 0, né? Que é o elemento aqui da linha 4, coluna 3. Esse cara não é 0 ainda. Então, eu vou pegar e vou dar um jeito de transformar esse sujeito em 0. Deixa eu só ver se eu consigo copiar isso para a próxima. Próximo slide, para a gente continuar trabalhando. Isso. Vou pegar a matriz, deixar ela aqui no cantinho dela, para a gente mexer nela. Então, a gente tinha aqui, né, voltando lá, para a gente tentar não se perder. Tinha aqui a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. E nós queremos, neste caso, zerar o elemento que está aonde? Linha 4, coluna 3, que é só esse cara que está diferente de 0 abaixo da diagonal principal. É só ele que eu preciso resolver. Trocar linhas de lugar não resolve, porque nesta coluna 3 eu não tenho nenhum 0, né? E mesmo que eu tivesse zeros aqui na coluna 3, mexer em trocar linhas de lugar essas alturas do campeonato, provavelmente ia voltar uns caras diferentes de 0, onde eu não preciso mais, né? Onde já estaria resolvido. Então, isso não vai ser possível.
Multiplicar a linha por zero também não resolve, porque não posso. Então, eu vou ter que usar trabalhar com trocar a linha 4 pela linha 4 mais uma constante vezes alguma linha anterior a ela que resolve o problema. Se eu usar a linha 1, na linha 1 tem elementos diferentes de zero na primeira coluna, vai voltar caras não nulos para a primeira coluna. Não é interessante. Se eu usar a linha 2 tem elementos diferentes de zero na segunda coluna, vai voltar um cara diferente de zero para a segunda coluna. Também não quero. Bom, então eu vou ser obrigada a usar quem? A linha 3. Tá? É isso que me resta, usar a linha 3, que aí eu não volto ninguém, porque aí na primeira coluna é tudo zero, na segunda coluna é tudo zero, conta com zero, não faz diferença. Bom, que conta que eu quero fazer então? Eu quero trocar o menos 2 por menos 2 mais uma constante vezes menos 1, de forma que isso dê zero. Quem que é a constante que resolve o meu problema? Menos k igual a 2 e, portanto, a minha constante é menos 2. Então, a conta que a gente precisa fazer é trocar a linha 4 por linha 4 menos 2 vezes a linha 3. Eu já vou, para facilitar a vida, a parte que eu não vou mexer da matriz, eu já vou deixar copiada aqui para baixo, tá? Porque tem 3 linhas da matriz que a gente não vai mexer, a gente só vai mexer na linha 4, o resto eu posso só jogar aqui para baixo e deixar resolvido. Então, a primeira linha é 1, 2, 3 e 1, que já está no lugar. 0, 1, menos 3 e 0, segunda linha não precisa mexer. 0, 0, menos 1 e 2, terceira linha não precisa mexer. E agora vem a linha que a gente vai de fato trabalhar, que é a linha 4. Mas olha só, 0 é para fazer, né? É a linha 4 menos 2 vezes a linha 3. Eu vou trocar o 0, portanto, por 0 menos 2 vezes 0, isso vai dar 0. Isso vai acontecer aonde? Nas duas primeiras colunas. Então, as duas primeiras colunas permanecem iguais a 0, que era o que eu queria. A terceira coluna, eu vou trocar o menos 2 por menos 2, menos 2 vezes menos 1, menos com menos, mais 2, 0, 0, que era o que eu queria. Ufa, pronto, abaixo da diagonal principal está tudo igual a 0. Só estou preocupada agora em saber para onde vai parar esse 3. Então, 3 vai ser trocado por 3 menos 2 vezes 2. Então, isso vai ser 3 menos 2 vezes 2, 4. Esse cara vai ficar igual a menos 1. Menos 1. Então, note que ao fazer este processo todo, o que a gente tem embaixo da diagonal principal aqui? Ó? Só zeros. Portanto, essa matriz que a gente obteve é uma matriz triangular superior, semelhante à matriz original que a gente tinha. E está resolvida, está triangularizada a nossa matriz. Fechou? Bom, para a aula de hoje era isso. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês. Considere, então, deixa um like aí, se inscreve no canal. E se foi útil para você, compartilhe com seus colegas que estejam tentando entender o mesmo conteúdo e eventualmente estejam com dificuldade. Aguardo vocês então nos próximos vídeos. O próximo vídeo agora a gente muda para a unidade 2, né? De geometria analítica, e a gente vai parar de mexer, vai dar um tempo um pouco com essas matrizes, né? Vai parar de mexer um pouquinho com elas. Mais pra frente a gente retorna. Show? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.